Boa noite, seja bem-vindo a mais um live de segunda, o nosso cantinho, o nosso momentinho para que a gente possa falar um pouquinho mais da palavra de Deus, sobre assuntos diversos, específicos, para a gente poder se aprofundar. Tanta informação que a gente recebe durante o dia e em nenhum momento a gente consegue dar um pouquinho mais de profundidade a isso tudo que nós ouvimos. Por isso o live de segunda acontece às 9h37 da noite, para que nada possa competir com a sua atenção. E apesar do cansaço, você consegue ouvir uma palavra que vai te dar uma profundidade, vai te dar conhecimento, que vai mexer com o seu dia, mexer, com o seu conhecimento, fazendo com que você tenha uma oportunidade de transformação mesmo, de aprofundar, de mergulhar, de entender os seus processos, de entender o que a Bíblia fala sobre você. Esse é o nosso cantinho do live de segunda. E eu sei que Deus tem muito mais a fazer na sua vida, eu sei que Deus já tem feito grandes coisas, mas ser aperfeiçoado, ser ajustado pela palavra de Deus é algo importantíssimo. E louva a Deus por sua vida, louva a Deus por você estar aqui, porque eu creio nessa palavra, eu creio que essa palavra tem muito a oferecer para você, eu creio que essa palavra tem muito para ajustar na sua vida. E hoje, especialmente, vamos falar sobre finança no casamento. E por que sobre esse assunto? Porque é tenso. Você sabe disso? Você sabe que é meio complicado esse negócio da gente falar sobre finanças com o marido, com a esposa. Trator de dinheiro gera um pouco de rusga, gera um pouco de nervosismo. E boa noite, Michele, boa noite, Marcão, Milena, Fernanda. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Se você sabe de alguém que não está aqui, mas que precisa saber um pouco mais sobre esse assunto, sobre finança no casamento, é a hora de você tocar aí no seu aviãozinho e mandar para a galera que está verdinho, a galera que está online, para que todo mundo possa participar juntamente conosco dessa live, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir a essa novidade de vida que nós precisamos entender e saber para mergulhar. Toca aí no seu aviãozinho, compartilha com mais algumas pessoas para que elas possam entrar e receber um pouquinho mais daquilo que Deus tem para elas. E deixa eu te falar, você aí que não é casado, não se preocupe, você entendendo isso agora, você inclusive vai poder saber muita coisa sobre casamento. Não vai ser só um tratamento sobre dinheiro, nós vamos falar sobre coisas de casamento. E saber como lidar antes é a melhor coisa. Amém? Deixa eu começar contando uma história para você. Eu tive aula com 2 professores e esses 2 professores, o casal, estava falando sobre família cristã e algo que eles disseram no curso, quando eu fiz o Rema, mexeu muito comigo. Eles já eram pastores de igreja, ou seja, já cuidavam de uma igreja quando, assim que eles casaram e mesmo eles já sendo pastores, algumas diferenças sempre vêm à tona no casamento. Não é muito comum, são pessoas diferentes, são realidades diferentes, mas essas diferenças começaram a ficar muito mais intensas na medida em que o tempo passava. E o casamento deles foi ficando desgastado, e eles não entendiam por que isso estava acontecendo. Cada um agia de um jeito, e uma das questões que eles tinham problema era na questão financeira. Eles estavam começando um ministério, ele como pastor da igreja, e o dinheiro não era muito que entrava. E o que acontecia? Sempre haviam diferenças em como lidar com as coisas. E eles já estavam prestes a divorciar. Por quê? Por causa dessas diferenças. Olha só como é que algumas coisas aconteciam. Eles estavam contando, na época, já tem muitos anos isso, que o jeito deles lidarem com as coisas era muito diferente. Por exemplo, toda vez que a mulher ia fazer compras, qualquer compra, ela voltava com um carrinho cheio de coisa. Era muita coisa que essa mulher comprava. Ela vinha, e ele ficava desesperado porque ela comprou aquilo tudo, um monte de coisa que não precisava naquele momento, e aí era motivo de briga e discussão. Toda vez que ele ia comprar alguma coisa, ele voltava com 2 sacolinhas. E ela, que adianta você ir lá e comprar nada que precisa, um monte de coisa que a gente precisa, um monte de coisa que tem que comprar, nós precisamos. E aí
os dois tinham esse choque de realidade. Ela ia fazer compra, trazia um monte de coisa. Ele ia fazer compra, trazia 2 sacolinhas, né? E os dois tinham razão nas suas razões para reclamar do outro. E esses desgastes, principalmente na questão financeira, foi ficando forte, até que eles estavam a ponto de se separarem. E aí eles resolveram orar ao Senhor e resolveram e sabiam que o divórcio não era uma opção para eles. Eles eram cristãos, eles eram, né, ele era pastor, né, ela era auxiliadora ali no casamento. Por que aquilo ali estava dando errado? Por que essas diferenças estavam falando tão alto? E eles entenderam uma coisa, que os dois estavam vivendo as suas realidades de solteiro. Olha só, ela não fazia compra porque ela era gastadeira. Ela não fazia compra porque ela, daquele tamanho das compras de mercado, porque ela não tinha preocupação. Ela foi criada, né, por um caminhoneiro, o pai dela era caminhoneiro. Como é que funcionava a vida do pai dela? O pai dela fazia compras, na verdade trabalhava e ele recebia o dinheiro e ele não sabia quando ia vir dinheiro de novo. Então o que ele fazia? Ele pegava um bolo de dinheiro, entregava para a mãe e eles faziam grandes compras já para conseguir se segurarem no mês, porque ele não sabia quando ia ter dinheiro de novo. Ela cresceu nessa realidade de comprar para mais de um mês, para comprar para mais de uma semana, porque ela viveu não saber como é que ia ser o amanhã. Ele já é completamente diferente, os pais muito humildes, não tinham dinheiro para gastar, então toda vez que ia ao mercado, só dava para comprar uma sacolinha, só dava para comprar um pão, só dava para comprar aquilo do outro dia, porque eles compravam na medida que o dinheiro chegava. O dinheiro chegou, comprava, o dinheiro chegou, comprava. A realidade dos dois parece até a mesma, mas o como eles lidavam com as suas realidades era completamente diferente. Enquanto uma foi criada num lugar onde se fazia as compras logo todas porque não sabia como é que ia ser o amanhã, o outro só conseguia comprar com aquele dinheirinho porque só tinha aquele dinheiro. E o amanhã ele comprava outra coisa, e vinha outro dinheiro amanhã e comprava outra coisa. Então nenhum dos dois estavam errados no sentido daquilo que eles sabiam viver. Aonde estava o problema deles? Eles vieram para o casamento trazendo os seus legados e não conversaram para reconstruir uma realidade de casal. O que acontecia? É o que muita gente fala. Eles iam para a cama, eles iam para casa, eles foram para casa trazendo os seus pais, trazendo as suas histórias dos seus pais, trazendo os seus legados, trazendo as suas memórias, trazendo aquilo que eles sabiam. E por isso dá diferença, porque as criações eram muito diferentes. Quem é casado aí? Você entende que a criação do seu marido ou da sua esposa é diferente da sua? Diz aí para mim se é diferente. Porque tem que ser diferente, porque nós somos diferentes. Então eles trouxeram para a cama do casal os seus pais. E eles estavam vivendo a realidade dos pais, em vez de construírem a própria realidade. E aqui está um dos dilemas quando a gente fala de casamento, a gente fala de finança de casal. Mesmo que você tenha sido criado com uma realidade, mesmo que você tenha sido criado com uma verdade da sua família, você como casal precisa construir a sua verdade como sua família. Não é o que você entende que é certo, não é o que você tem certeza porque seus pais viveram isso. O seu cônjuge veio com outra realidade e por ele ter vindo com outra realidade, nós precisamos respeitar as diferenças e construir um caminho para o casamento. Não é a história da sua família, não é a história da família do seu cônjuge, é a história que vocês decidirem construir. Por isso, conversar antes do casamento é algo que é extremamente necessário para que ninguém entre no casamento enganado. Já vai ter um monte de surpresa, não tem jeito, né? Mas se todo o diálogo tiver sido feito, se toda a verdade já tiver sido contada, vocês vão construir todo um casamento, toda uma história daqui para frente, do casamento para frente, a partir da realidade que os dois desejam viver. Quando os dois conversam para criar a nova realidade, pronto, nós temos algo incrível que vai dar certo, que vai mudar, que vai ser construído. Porque se não tem essa conversa, se não tem essa realidade construída, vão bater muito cabeça até que um entenda o outro.
E, na verdade, a dificuldade está em entender a diferença do outro. Então, quando eu falo principalmente sobre finanças, existem realidades completamente diferentes. Cada família construiu a sua realidade. E você, como nova família, precisa construir a sua realidade. Olha só, a Bíblia fala, na verdade eu quero deixar uma ênfase para você. Seu casamento é mais importante que suas finanças. Muito cuidado para você não colocar as finanças acima do casamento. Eu não sei se você sabe, a maior causa de divórcio não é traição. A maior causa de divórcio é finanças no casamento. O seu casamento é mais importante do que suas finanças, por isso eles precisam ser ajustados. E Deus falou muito na Bíblia sobre finanças, justamente para você saber que você precisa trabalhar tudo isso. Você precisa se ajustar juntamente com seu cônjuge. Olha só, Gênesis 2:24 fala: por isso deixará o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Deixa pai e mãe, deixa os legados, né? A gente não consegue deixar a criação porque isso nos formou, mas eu preciso estar aberto para uma nova construção. Quando você se une a uma pessoa, vocês são um. Por isso que a finança de casal precisa ser tratada junto no casal. Não é o homem que precisa ser tratado, não é a mulher que precisa ser tratada, é o casal que precisa ser tratado. A finança de casal é junta. Vocês é uma só carne em tudo. Essa união é em todas as coisas, não é só no chamego, não é só na cama, não é só, né, porque tem uma relação, não, essa uma só carne não é só na intimidade. Essa uma só carne é em um proteger o outro. Essa uma só carne é em cumplicidade. Essa uma só carne é em sonhos e propósitos. Qual é o propósito da sua família? Qual é o sonho da sua família? Vocês precisam decidir juntos. Não é um responsável, é o casal o responsável. No casamento, os dois precisam construir isso junto. E esse versículo que eu falei, Jesus repetiu em Mateus 19, repetiu de novo em Marcos capítulo 10, Paulo repetiu em Efésios 5:31. Ou seja, essa questão de deixar o homem, pai e mãe, é um empurrão para que o homem saia realmente de casa e decida construir a sua vida. E a mulher, quando sair de casa, decida construir a sua vida também com o seu marido. E quando eu falo construir, é criar mesmo. É vocês recomeçarem uma história. Cada um trazendo a sua realidade para construírem uma nova realidade. Não é só impor a realidade do homem. Se as coisas que o homem trouxeram são boas, a mulher absorve isso como uma verdade boa. Aquilo que a mulher trouxe que é bom, o homem absorve aquilo como uma realidade para o casamento e aceitam essa nova realidade de construção, porque os dois juntos vão construir uma nova verdade, uma nova realidade. Eclesiastes 4:9-12 fala assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só não consegue se aquentar ou se esquentar. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Estão entendendo? Olha só, melhor serem dois do que um. É muito mais fácil construir e prosperar dois juntos. Porque o tempo nos faz cansar, mas quando um cansa, lá está o outro para resistir junto, para incentivar, para motivar. Quando o outro cansa, vem o um e sustenta aquela situação. Entenda que serem dois é melhor do que um, é o que a Bíblia está falando para construir. Por quê? Porque um acaba compondo a fraqueza do outro e aí se reconstrói. Um acaba ajudando naquilo que o outro não tem tanta capacidade ainda, não aprendeu. Por isso que as diferenças do casamento não podem nos separar. Muito pelo contrário, elas precisam ser somadas. Se eu tenho diferenças aqui, mais diferenças aqui, quando elas se unem, eu tenho uma possibilidade muito maior de vencer. Ser diferente do marido, ser diferente de esposa não é problema. É uma das grandes soluções que Deus nos dá para que vocês consigam ir muito mais à frente. A grande questão é que nós olhamos para a diferença com o propósito de, na verdade, com uma dor no coração.
porque aquilo nos ofende. Mas se você começar a olhar para a diferença como algo positivo, que vai construir um você melhor, que quando vocês se juntarem, vocês vão poder ir muito mais longe, pronto. Nós temos uma solução para as diferenças. É de Deus você ser diferente da sua esposa. É de Deus você ser diferente do seu marido. Porque isso vai fazer vocês construírem algo muito maior, muito mais incrível. Vocês poderão ir muito mais longe. Muito mais do que aquilo que é ruim. Entenda o que é bom nas diferenças. Essas diferenças valem a pena. Olha só, Efésios 4,16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todo corpo bem ajustado, marido e mulher bem ajustado, cada um contribuindo da forma que pode, da forma que sabe, para a construção do casamento, para a construção do sucesso, para a construção do enriquecimento, para a construção da prosperidade. Esse texto fala que existe algo que une o corpo. Aí ele fala de um corpo como um todo da Bíblia, eu quero falar do casamento. Sabe o que mantém o casamento avançando, o casamento bem ajustado? É cada um, homem e mulher, contribuindo com a sua parte no casamento, com aquilo que é justo, daquilo que eles são bons, para que essa associação, essa sociedade, esse casamento possa ir muito mais longe do que você pensou. Meu Deus, isso é maravilhoso. Justa cooperação, cada um fazendo a sua parte. Mantém unido. Não é o homem querer fazer aquilo que não sabe, não é a mulher não querendo fazer aquilo que não sabe, que não deveria. São os dois, cada um compondo um todo, para poder ir muito mais longe. O segredo é crescendo junto. Crescendo junto. Eu quero guiar essa nossa conversa com 3 perguntas. Olha só. Efésios 4,16, Fernanda. Beleza? Eu quero guiar essa nossa conversa com 3 perguntas. Vamos lá. Primeiro, de quem é o dinheiro no casamento? Quem toma as decisões financeiras? E o que o casal deseja construir com o dinheiro? Vamos lá? 4 perguntas aí, ou 3 perguntas aí. De quem é o dinheiro? Quem toma as decisões financeiras? O que o casal deseja construir com o dinheiro? E essas 3 perguntas eu quero pegar cada uma delas e a gente destrinchar um pouquinho, porque esses são os problemas que todo casamento passa na questão financeira. É tipo isso mesmo, é meu. Quando a gente fala de quem é o dinheiro, por que eu pergunto isso? Porque normalmente existe um grande individualismo da nossa parte, em muitas pessoas. Normalmente quem trabalha fala que o dinheiro é dele e quem não trabalha fala que o dinheiro é nosso, né? E esse jogo, ele acontece mesmo. Fica com aquele negócio, poxa, mas eu trabalhei, mas eu fiz, mas eu me movi, eu suei, eu aquilo outro. Essa parte do dinheiro é minha e essa parte do dinheiro é dele. E normalmente querem separar as finanças. Por quê? Porque existe esse sentimento de posse. Existe esse sentimento de que é meu. Existe esse sentimento de que fui eu que suei, fui eu que trabalhei. Mas deixa eu te falar, se você deseja crescer, se você deseja prosperar, você não pode falar mais que o dinheiro é meu, você tem que falar que o dinheiro é nosso. Mesmo que não haja contas conjuntas, mesmo que cada um tenha o seu salário. Quando vocês juntam o dinheiro, e por que eu falo de juntar o dinheiro? Quando eu falo isso, para muitas pessoas não é legal, não sou legal. Por quê? Porque existe uma dúvida naquilo que o cônjuge vai fazer com o dinheiro. Porque o ambiente é nublado, porque você não confia no seu marido ou você não confia na sua esposa. E por que não confia? Porque já deu exemplos de não, ou talvez porque não conheça. Ou talvez porque não tinha tido uma conversa séria do rumo que tem que tomar. Então, a grande questão vem antes. Nós não confiamos porque nós não sabemos se vai lidar muito bem com aquilo que eu trabalhei. E quem é individualista nesse momento dói mesmo. Tem que dividir o dinheiro e fui eu que construí. A maioria dos casais divide as rendas. Por quê? Porque um não confia no outro. E não é assim que a gente pode trabalhar, uma só carne. Nós temos que aprender sobre o dinheiro para lidar bem com o dinheiro.
Quem está entendendo, fala eu aí. Cumplicidade é a chave de qualquer casamento de sucesso. E um ser cúmplice do outro é apoiar. Um ser cúmplice do outro é andarem juntos. Um ser cúmplice do outro é saber do sonho e ajudar a construir o sonho. Se não há conversa, se não há um denominador comum no casamento, vai ser sempre assim. Por isso que as pessoas dividem o dinheiro, porque é muito mais fácil eu lidar com o meu e a outra pessoa lida com o dela. Eu lido com o meu dinheiro e a Milena lida com o dinheiro dela. É muito mais fácil. É nosso, né, mozinho? É isso aí. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, o dinheiro precisa ser do casal. Porque depois que casa, não sou mais eu, é família. Depois que casa, é família que entra na história. Então, o dinheiro é nosso. Significa que vocês vão rumar a sua família. Tem um propósito para chegar em algum lugar. Quem não sabe aonde a família precisa chegar, vai ser assim. Por quê? Porque um vai gastar porque não pensou no propósito, porque não tem propósito. O outro vai gastar porque não tem propósito. E aí o que chega é prioridade, o que chega é o que a gente faz, o que chega a gente toma à frente. E essa desordem no casamento gera justamente as guerras por dinheiro. É aí que o dinheiro fica mais, porque é tanta rusga que acaba não construindo nada. E aí o outro fala assim, ele está escondendo dinheiro, então eu vou pegar e vou comprar também. Ei, quantas mulheres compram escondido do marido, escondem dentro do carro, esperam ele dormir para poder pegar e guardar no armário? Muitas mulheres. Muitas mulheres tomam atitudes assim, porque sabe que o marido vai brigar, porque ela sabe que não avisou. Mas na verdade, o problema está lá atrás. Se tivessem conversado, estava tudo alinhado. Estão entendendo? Quem está entendendo diz amém aí. Existem pessoas que escondem a finança do cônjuge. Não deixa de jeito nenhum o cônjuge saber quanto foi a dívida, não deixa o cônjuge saber quanto ganha de verdade, fala que ganha menos para sobrar mais. Não fala que recebeu bonificação, não fala que recebeu um dinheiro de final do ano, para ficar caladinho, porque tem medo do outro gastar, ou na verdade tem medo do outro pegar o dinheiro dele. Não é assim que funciona. Isso é errado. Todo mundo sabe que é errado, né? Por isso que faz escondido. Tudo que você faz escondido é errado, meu querido. Tudo que você quer esconder de todo mundo, você está tentando um jeitinho das coisas serem abafadas, né? Toma muito cuidado, gente, com o isolamento. Quando a gente fala de quem é o dinheiro, normalmente quem recebe o salário acaba isolando o outro cônjuge. Ou então, o cônjuge que não tem afinidade financeira ou não consegue enxergar a própria afinidade financeira, ele não consegue se inserir no projeto da casa financeira. E ele acaba se escondendo. Ele fala assim, eu não entendo nada, deixo para o meu marido. Eu não entendo nada, deixo para minha esposa. E ele acaba se escondendo. Vixe, cuidado aí, Ivo. Eu não terminei, fala para esperar eu terminar a live. E as pessoas acabam se escondendo. Então existem aqueles que já estão tão acostumados com a finança, que já tomam à frente, já fazem tudo, já resolvem tudo e não falam para o outro. E existem aqueles que escondem. E existem aqueles que se escondem porque não querem se meter nas finanças. Você não tem direito sobre aquilo que você não conhece, aquilo que você não participou. Como é que você vai festejar? Como é que você vai ser feliz com uma conquista de algo que você não participou? Algo que você não fez nada para agir, para ajudar? Deixa eu te falar, finança de casais, o grande ideal é que o homem e a mulher saibam sobre dinheiro. Para que os dois construam, não é em pé de igualdade, mas que os dois tenham conhecimento. Porque olha só, se o homem é quem lida com dinheiro na casa e a mulher não sabe nada, então ela não vai ter a mínima preocupação de não gastar aquele dinheiro. Ela vai falar assim, eu preciso, então eu vou comprar.
Porque ela não sabe o que está construindo, ela não sabe que é um dinheiro guardado, ela não sabe que tem um propósito. Da mesma forma, um homem quer comprar um carro de qualquer jeito, mas já existe um pensamento na mulher e outro pensamento no homem. Meu Deus, como é que a gente faz? A mulher quer viajar e o homem quer comprar um carro, e nenhum dos dois avisa. Se os dois estivessem juntos, ia construir as duas coisas muito mais facilmente, mas como cada um vai para o seu lado, se isola no seu mundo financeiro, aí a gente tem um problema. Estão entendendo? Sim ou não? Isso é uma verdade, queridos. O segredo do casamento de sucesso é cumplicidade. É transparência. Traição financeira. Quando um homem ou uma mulher esconde os seus gastos. Quando aquilo que ela está fazendo não foi combinado. Ela está traindo o marido. Ele está traindo a esposa. E isso é uma das grandes causas de divórcio. Quando um descobre o que o outro fez com as finanças. Sabe? Nunca desconsiderem sua esposa ou seu marido. Eles são inteligentes, você casou com essa pessoa. Talvez o que precisa é de fazer um curso. E aí, para quem não sabe sobre finanças, gente, na bio aí do Instagram, eu tenho uma imersão completa, são 4 vídeos gratuitos para você dar uma mergulhada nas suas finanças. Poxa, faz o negócio aí, gente, de graça, não precisa pagar nada, tá aí as 4 aulas. Eu falo sobre orçamento financeiro, sobre desendividamento, porque quando eu, que de repente não sou o mantenedor da minha casa, começo a entender sobre finanças, eu começo a ajudar, eu começo a ter consciência do que eu preciso fazer. E aí eu ajudo, e o outro não vai achar que eu estou atrapalhando, porque eu vou estar agindo em favor dessa pessoa. Amém? Então, gente, finança de casal é junto. Aí você vem perguntar, então eu tenho que abrir uma conta conjunta? Isso aí é detalhe. Não é a conta que precisa ser conjunta. É o propósito, é a conversa, é o dinheiro que precisa ser conjunto. Por quê? Porque quando vocês estão conversando, ninguém deve agir fora dessa conversa. Quando vocês estão ajustados, você não pode trair a outra pessoa. Vocês precisam caminhar junto, caminhar no mesmo propósito. Porque, vocês têm um coração lindo. Por que isso não vai acontecer? Por que um vai trair o outro financeiramente? Se os dois são um, têm um propósito junto, sabem aonde querem chegar. Estão entendendo? Amém ou não amém? Vamos lá. Normalmente, quem não é o mantenedor da casa se sente excluído ou complexado. E essa é uma questão que acontece, infelizmente, com muitas mulheres. Principalmente as que são donas de casa ou ficaram para cuidar dos filhos. Elas se sentem excluídas da finança e isso vem lá de trás. Tudo que a gente vê parece que o entendimento é de que o homem é o sacerdote da casa e pelo homem ser o sacerdote da casa, as mulheres se excluem. Isso é errado. Vocês, mulheres, dona de casa, cria filhos ou que não está trabalhando, vocês precisam apoiar, vocês precisam estar juntos nas decisões, porque uma ideia sua pode salvar a finança da sua casa. Não com arrogância de quem manda ou de quem não manda, mas para construir. Você sabe aquela conversa para construir? Não é a conversa da competição de quem está certo e quem está errado, que tem muito no casamento. É a conversa para construir. Vamos lá. Estude e aprenda. Outra coisa que arrebenta esse negócio do dinheiro é meu, nas finanças do casal. A correção. Como a gente fala para o cônjuge que o cônjuge errou? O grande dilema é essa discussão. É muito difícil. Por exemplo, eu sou o homem da casa, sou o sacerdote, mas mesmo eu sendo assim, eu tenho que tomar muito cuidado com como eu falo para a Milena que ela fez uma compra errada ou não. Porque já passou, então o dinheiro não volta mais. A grande ideia é a conversa vir para ajustar o orçamento futuro.
Muito cuidado, sabe? A melhor forma de condução do marido, a melhor forma de condução da mulher é através de exemplo, muito mais do que palavras, porque qualquer palavra vira ofensa. É assim no seu casamento? Na maioria dos casamentos, qualquer palavra fica mal entendida quando o outro sabe que errou, quando um sabe que está errado, e aí viram, um sorriso é sarcasmo. Já o negócio já começa a ficar meio bagunçado. Por quê? Porque é casamento. Não é que é ruim, é porque é tão próximo que qualquer coisa acaba ofendendo. Nunca aconteceu, né, Helena? E a gente tem que ter maturidade para lidar com tudo isso. Nós temos que ter maturidade justamente para ser ajustado. E outra, para reconhecer que errou, né, gente? Quando isso acontece. Então, permanecer ajustando, permanecer construindo, permanecer fazendo. Errou hoje, a gente tenta amanhã de novo. Errou amanhã, a gente tenta depois da manhã. É casamento, é para sempre. Pessoas são assim. E nós precisamos ser assim também. Nós precisamos estar sempre disposto a andar a segunda milha, reconstruindo, reconstruindo, reconstruindo. Cuidado com a falta de cumplicidade. Traição financeira é o maior motivo de divórcio, já falei para vocês. Esconder gastos, planos separados. Cuidado. Se você deseja crescer, que a sua família cresça financeiramente, não façam planos separados, marido e mulher. Faça planos juntos. Esse é o segredo da finança de sucesso. Esse é o segredo do casamento que cresce, que melhora. É o planejamento homem e mulher juntos, marido e esposa juntos. E se tiver filho um pouquinho mais adolescentes, eles precisam saber também. Talvez não saber dos dilemas horríveis, tensos, mas saber que vocês estão construindo algo futuro, para que eles também entrem nesse financiamento, entrem nessa história financeira. Amém? Entenderam então de quem é o dinheiro? Posta aí para mim. Quem é que sabe? De quem é o dinheiro? Posta aí para mim. É meu? É seu? É nosso. Amém? O dinheiro é nosso. Tem alguém aí? Fala assim, tô vivo. Dá um sinal de vida aí para nós. E agora? A segunda pergunta. A segunda pergunta. Quem toma as decisões financeiras no casamento? O que é ser sacerdote, pessoal? Sacerdotes são os homens como responsáveis diante de Deus para a condução espiritual e o modelo para a família. O homem ele é o modelo para a família. A ação do homem é um reflexo, né, do Senhor, do sacerdócio, no caminho para a construção. Mas quem toma as decisões financeiras do casamento não é o homem, não é a mulher, são os dois. Não importa quem trabalha, não importa se o homem é sacerdote ou não. E tem umas coisas que é muito bonita aqui, né? E eu vou falar com os homens, né, que eu posso. O homem não ora em casa, o homem não lê a Bíblia em casa, o homem não aconselha os filhos, o homem não corrige os filhos. O cara não tá nem aí, mas o cara quer ser o sacerdote das finanças. Ei, o sacerdote é para tudo, amém? E quando a gente fala de quem toma as decisões financeiras, toda decisão financeira, todo sonho, ele precisa ser decidido pelo casal, porque os dois vão participar disso, os dois têm que falar sobre isso. Não pode ser um, tem que ser o casal. Casamento, uma só carne. Sabe? As decisões financeiras não podem ser só do homem, não pode ser só da mulher. A gente fala muito da Bíblia machista, né? E muitos falam sobre isso. A gente não, né? Algumas pessoas. Mas, gente, não pense nisso, não. Muitas pessoas também falam que quem toma a decisão financeira é quem recebe o salário. Errado. Vocês são um só. Se é a mulher quem trabalha e o homem não trabalha, o homem já fica altamente excluído e se sente diminuído. E como se não sabe se colocar na posição de opinar.
Ou a mulher que está acostumada a não dar nenhuma ideia, não falar nada, ela já está tão oprimida na área financeira que ela não consegue nem pensar em ajudar, ela já joga e já solta. Gente, os propósitos, as metas, tudo isso precisa ser conversado, precisa ser falado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o objetivo financeiro da sua casa? O seu salário serve para quê na sua casa? O que é que você e seu marido, ou você e sua esposa desejam construir para esse ano? Às vezes no culto, o que acontece? No culto de início de ano ou de final de ano, cada um faz os seus sonhos, mas o sonho foi conversado? Gente, eu lembro de uma história que teve um culto missionário, e aí todo mundo ficou muito tocado no culto missionário, e aí começou, né, o missionário a falar, assim, olha, quem tem propósito, o sonho de ser missionário na África? Aí um grupo de pessoas foi. Quem tem o sonho de ser missionário na Europa? Aí um grupo de pessoas foi. E o que aconteceu? Quando falaram que quem tinha sonho de ser missionário nos Estados Unidos, um outro grupo foi. Olha a complicação. Uma mulher foi para a Europa e o marido foi para os Estados Unidos. Os dois tinham sonho missionário, mas os dois não sabiam o sonho um do outro e nunca discutiram. Aí cada um foi para o seu sonho. Como é que a gente vai fazer para realizar esses sonhos? Vai separar? Falta de diálogo. Um precisa saber o sonho do outro. Por quê? Porque cumplicidade. Gente, o maior drama do casamento é a falta de cumplicidade, porque ainda existe muita competição dentro do casamento. Como assim? Ainda estão tentando saber quem é que manda, ainda estão tentando saber quem é que é mais poderoso em Deus, quem busca mais Deus, quem tem mais autoridade em casa, ainda estão tentando competir. Enquanto você competir na sua casa, a sua casa vai ficar travada, porque um reino não subsiste com guerra entre si, e o próprio Jesus falou que quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, se os dois não tiverem com o mesmo propósito, na mesma direção, a sua casa vai ficar paralisada e vai vencer o inimigo. Vai vencer a pobreza. Vai vencer as dívidas. Quem está entendendo? Mesmo que o homem seja sacerdote, as decisões são tomadas em conjunto. Olha só, os homens judeus, eles não fazem grandes negócios sem perguntar para suas esposas. E eu dou esse exemplo porque é muito mais comum, né, o homem ir lá e querer ser o cara das finanças e acabar excluindo a mulher. Mas acontece hoje em dia, então, está muito mais igual, né? O mercado de trabalho está muito mais igualitário. Então as mulheres, como nunca trabalharam, começam a achar que são donas do seu nariz e não querem dar mais nenhuma satisfação para o marido. É errado também. Gente, casamento não é guerra. Casamento não é competição. Enquanto marido e mulher competirem para saber quem é mais, o casamento não avança. Por isso que uma conversa desarmada, uma conversa para saber, perguntar qual é o seu sonho, ou então, em cima do que nós ganhamos, aonde a gente pode chegar? Quais são as nossas prioridades da casa? A prioridade é o plano de saúde, ou a prioridade é a gente comer, sei lá, filé mignon semana que vem, né? Qual é a prioridade da casa? Se isso for muito bem conversado, vocês dois vão conseguir construir, vai ser maravilhoso. Amém? Conversem, e conversem mesmo. Quem deve lidar com o dinheiro da casa? E aqui existe algo que eu quero quebrar mesmo hoje, sabe? Existe um pensamento que o homem tem que cuidar do dinheiro da casa. E existe mesmo uma autoridade sobre o homem é o sacerdote da casa e tudo isso. Mas olha, pensem comigo. Vamos supor um casamento. Um médico casa com uma contadora. Qual dos dois tem melhor possibilidade de fazer as finanças do casal dar certo? O médico, todo ocupado, atarefado, ou a contadora? Mas aí as pessoas dizem, não, é o homem que tem que trazer. E aí o homem vai se quebrar todinho porque não tem habilidade com isso, enquanto a mulher sabia exatamente o que tem que fazer. Deixa eu te falar, a autoridade, ser cabeça na casa, não tem nada a ver com isso.
Quando a gente está falando aqui de levantar um ordenador de despesa, alguém que vai pagar as contas e vai investir o dinheiro porque entende um pouco mais. Mas não quer dizer que vai fazer escondido, quer dizer que os dois vão conversar. O que eu estou falando aqui para vocês não é agora eu sou o responsável pelas finanças da casa e eu vou tomar todas as decisões. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que essa pessoa vai ser o responsável por aplicar aquilo que foi conversado. Amém? Amém ou não amém? Quem está entendendo? Qual é o importante? É o homem fazer certo ou a mulher fazer certo? O importante é a casa prosperar. O importante é a casa ir mais longe. Sabe? A terceira pergunta. O que o casal deseja construir com o dinheiro? Você consegue pensar no que você e sua esposa, ou você e seu marido, querem construir com suas finanças? Comprar uma casa, comprar um carro. Esse é o sonho de quem? Nós temos tanto medo do nosso sonho não ser o sonho do nosso cônjuge, que a gente acaba atropelando para que ninguém mate aquilo que a gente deseja. Mas quando o casal é cúmplice, quando entende essa junção de cumplicidade, quando entende que os dois têm que construir junto, um vai apoiar o sonho do outro, o que eles vão fazer é definir prioridade. Mas um vai apoiar o sonho do outro porque é um casal. Poxa, a gente casou porque se ama. A gente casou porque a gente quer ficar junto para sempre. Então, cara, vamos começar a dar certo. Principalmente nas finanças. Levanta a mão aí quem nunca brigou com o marido por causa de dinheiro. Ou com a esposa. Eu estou falando aqui, gente, de consciência mútua. Anota isso aí. Consciência mútua é quando os dois sabem o que tem que fazer e para onde querem ir. Essa consciência mútua faz com que os dois construam juntos. Essa consciência mútua faz com que os dois cheguem num lugar comum, num denominador comum. Estão entendendo? Consciência mútua, transparência no casamento. Me explica algo. Por que a minha esposa iria querer que eu me desse mal? Mas é assim que nós pensamos quando a gente não compartilha um sonho com a esposa e com o marido. Porque não vai, gente, não quer. O que nós precisamos é de uma conversa clara, tranquila, sadia, para poder chegar. Talvez no início ainda seja um negócio meio raiva, meio trazendo ainda, né, as brigas, as últimas discussões, as últimas brigas. Mas precisa insistir. Homens precisam insistir que suas esposas participem da finança com vocês. Mulheres, vocês precisam trazer seu marido para perto, porque quanto mais ele for, quanto mais possibilidade você der para ele ser macho, mais você vai ser feliz. Quanto mais você trazer ele para a autoridade do seu lar, mais ele vai ser o homem que você deseja. Amém ou não amém? Muitas vezes, o cônjuge que cuida das finanças exige muito do outro, mas nunca contou nada. E eu falo de algo que eu fui entendendo aos poucos qual a melhor forma de ajudar na minha casa, ajudar a minha esposa. Né? Eu gostava das finanças, mas não dava certo. E a melhor forma foi começar a trazer ela para o projeto, para o plano juntamente comigo. Porque aí nós temos um sonho em conjunto. Por exemplo, esse ano eu conversei com ela que eu queria fazer algo, né, até o final do ano, e eu expus para ela o que eu queria. Para de alguma forma ela saber para onde a gente quer chegar. Ela, no ano passado, ela deixou muito claro que ela queria sonhar, e eu coloquei a limitação. Eu falei assim, ó, a gente vai viajar, o sonho dela, na verdade, era a viagem de início do ano, a gente vai viajar se eu conseguir juntar tanto. E essas conversas, elas vão fazendo com que o casamento seja transparente. E aí ninguém vai errar por não saber. Mas fala assim, pastor, mas é óbvio que a gente quer juntar dinheiro. Mais ou menos. Se eu não sei
quanto a Milena ganha, como eu vou saber o limite que eu posso comprar? Se a mulher não sabe o quanto o marido está atolado em dívida, como é que ela vai diminuir de repente, não vai comprar aquele iogurte, não vai comprar aquela carne mais cara? Ela vai fazer o que ela faz sempre. Porque ela não sabe, porque ele não sabe. Cumplicidade, conversa, bota na mesa. Qual é o propósito dessa casa? A gente quer chegar onde nesse ano? A gente quer chegar onde daqui 5 anos? A gente quer chegar onde daqui 10 anos? E se por um acaso um dos cônjuges não entender nada de finança, tem que estudar. Porque se não souber nada de finança, como é que vai opinar positivamente também? Então não adianta também eu ser um ignorante e querer mandar em tudo e querer opinar em tudo sem me esforçar a entender como as finanças funcionam. Tudo é vocês olharem para dentro de vocês e desejarem construir algo maravilhoso no casamento de vocês. E não serve só para finanças, eu estou falando de finanças, mas serve para tudo. Vocês não estão competindo. Vocês estão se ajudando. Justa cooperação. Consciência mútua. Para vocês construírem algo maravilhoso. Amém ou não amém? E agora a gente fica assim, pastor, então, como é que eu vou viver? Eu vou ter que dar satisfação de tudo? Eu vou ter que comprar uma balinha e dizer que eu comprei uma balinha? E a minha individualidade? E a minha liberdade? E esses dilemas, eles são bem tensos, né? Porque as pessoas precisam de espaço, né? Porque se a gente for falar dessa experiência de casais que tudo tem que ser dito, anotado, falado, eu não estou falando de engessar o processo de vocês. Amém? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de vocês construírem o modelo de vocês. Como é que funciona? A lei das cotas, que eu já falei, eu falo no curso, já falei aqui em outras aulas, falo aí, né, no Imersão dos Endividados, né, gratuito, aí na link na bio, façam o curso, gente, por favor, aprendam. Eu falo sobre a lei das cotas, o que é isso? Defina cotas de gasto. Em vez de ficar apertando, em vez de ficar não pode, crie limites. Fala assim, olha, com esse dinheiro você pode fazer o que você quer, o que você quiser. Cadê? Falaram que tem pergunta aqui. Eu nem sei onde é que eu vi a pergunta. Tá, eu vou falando aqui, daqui a pouquinho eu respondo essas perguntas. Então, olha só. Porque eu sei que se depender do marido que de repente ganha o salário, a mulher não vai comprar mais nada. Acabou o sapato, acabou roupa, acabou tudo. Crie uma cota de liberdade, sabe? Pega um tanto de dinheiro e fala assim, olha, o que eu posso dar para a sua liberdade, para que você satisfaça a sua vontade de comprar, o seu coração, para que você se sinta feliz, para que você se sinta livre, é tanto. Conversado, pronto. E aqui a mulher não precisa dar satisfação do quanto é o cabelo, do quanto é a unha, do quanto é o sapato. Com essa cota ela consegue fazer o que ela precisa. De repente vai fazer tudo o que ela quer. Mas vai pelo menos construir um relacionamento saudável sem ficar cobrança. Assim, gastou com o quê? Fez o quê? Cara, isso é desnecessário. Se você faz planejamento familiar, se você faz planejamento junto, ninguém precisa ficar dando satisfação de nada pra ninguém. Tá ajustado. E ali é o limite. Se uma vez passado o limite, aí explica, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, né? E pronto, fica tranquilo. Amém ou não amém? Todo mundo tá entendendo? Sim ou não? Qual é o exercício que eu tenho para você? Você que é casado, você que é casada, senta junto com seu cônjuge. E 1, priorize as coisas. 2, escreva quais são os sonhos da família. 3, meta de gastos. Começa a criar as cotas. E aquilo que vocês querem gastar com o mercado, aquilo que vai gastar com o carro, aquilo que vai gastar, que precisa gastar, aquilo que é urgência, comece das prioridades e depois vai descendo. E outra, a planilha orçamentária, aquela planilhinha, precisa ser feita junta.
para que os dois saibam o que está acontecendo com a casa. E isso salva o seu casamento. Por quê? Porque é melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um. Temos duas perguntas aqui. São tantos anos de casados e tantos erros, ainda tem jeito de ajustar? Claro, você é crente, você tem Jesus. Sabe como é que começa um ajuste? Abrir mão da sua razão. O ajuste começa quando a gente abre mão da nossa razão, para a gente ouvir a razão do outro. Comece a conversa, mesmo que a pessoa não queira, vá com jeitinho. Mulheres, pois vocês conquistam o mundo com jeitinho. Sabe? Faça com jeitinho. Se você reclamar, se você falar com o seu marido que ele está errado, você perdeu seu marido naquela noite. Como é que um marido sabe que a mulher deseja melhorar? Pelas ações dela. O interesse em fazer certo aquilo que já foi conversado, o interesse em andar de acordo com aquilo que já foi falado. A postura da mulher edifica o seu lar. E a postura da mulher destrói o seu lar. Da mesma forma o homem precisa demonstrar o seu amor com ações favorecendo, acontecendo. A primeira coisa, gente, é abrir mão de estar certo. Você não precisa estar certo, você precisa construir algo positivo. Porque se a sua certeza destrói o seu casamento, a sua certeza é burra. A melhor coisa é você largar a sua certeza e construir junto com o seu cônjuge. Talvez não vai ser na velocidade que você deseja, talvez não vai ser com tudo que você quer, mas vai ser feliz. Porque o outro vai estar feliz. Amém? Tem jeito sim. É só abrir mão da sua certeza e começar uma conversa. Talvez com 2 minutos de conversa não queira mais conversar. Deixa para outro dia. Mas não desista do seu cônjuge nas finanças. Segunda pergunta. E quando nenhum dos dois entende nada de finança? E aí a gente tem um problema, um caos. Estudem finanças. Gente, como eu falei, tem aí o Desendividados para Sempre. Faça aí o curso, já é o início de alguma coisa. Procure mais materiais. Eu vou lançar daqui a algum tempo um curso completo de finanças. São mais de 35 aulas que eu gravei para falar de mudança de mente, para falar de como a gente tem que fazer. Vou criar o kit desendividamento para você saber o passo a passo de como você realizar. Isso mais lá para frente, mas não deixe de aprender sobre orçamento, sobre como fazer. Me mande pergunta no direct, me mande pergunta nas caixinhas de pergunta e eu quero ajudar você nisso. Se você não sabe o que fazer nas suas finanças hoje, eu posso te ajudar, gente. Aqui, no que a gente está fazendo aqui. Sabe? Se você tem péssimas lembranças em lidar com dinheiro, você precisa aprender. E não tenha medo de aprender. Não tenha medo de aprender lá. Aquilo que você trouxe da sua casa não é o mais certo e não é o mais errado. É diferente. Se tiver coisa para melhorar, não tenha medo de abrir mão e melhorar e aprender. Renovação da mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação da mente, inclusive, em lidar com finanças. Não tenha medo disso. Mas meu cônjuge acha que sabe tudo. Vá ganhando a confiança, vá construindo. Faça junto, não brigue, não discuta, não entre em guerra, não entre em disputa de quem sabe mais. Se amem. Se amem. Reconstruam, construam e tudo vai dar certo. Amém? Mais alguma pergunta aí? Regra mais importante. Você não está competindo com o seu cônjuge, vocês jogam no mesmo time. Não são times adversários, vocês estão no mesmo time. Amém? Me diz aí, posta aí pra mim. Foi legal a live? Curtiram a palavra? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa? Eu vou deixar caixinhas de perguntas nessa semana. Façam perguntas, gente, pensem aí essa noite, falem assim, cara, eu preciso melhorar isso no meu casamento, eu preciso melhorar isso nas finanças da minha casa. Não tenha medo de perguntar. Por quê? Porque a sua pergunta vai ajudar alguém que vai ouvir o Rios lá, que a gente está gravando no Rios bem rapidinho as respostas. E de repente, aquilo que você me falar,
Eu posso fazer uma outra live a respeito só para a gente conversar mais profundamente sobre esse assunto. Vocês que se casaram, vocês são um e precisam viver como um, né? A cumplicidade, a parceria no casamento é a chave. Não é o homem mandando, não é a mulher mandando, é os dois construindo, né? E se você se sente diminuído, estude e aprenda para você. Não é para você poder opinar, é para você ajudar. A grande questão é essa. O casamento, os dois, é melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro. E quando os dois fazem suas partes, bem ajustado, o corpo cresce. O casamento cresce. E esse é o propósito, eu acredito. É o seu propósito, é o meu propósito, que meu casamento cresça. Amém? Amém ou não amém, gente? É isso aí. Live acabando. Muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que esteve aqui comigo. Deus abençoe a sua vida. E eu sei que Deus tem muito mais a fazer nesse assunto sobre finança no casamento. Esse é o Lives de segunda. Deus abençoe você. Um abraço. Fica na paz.